Bem-vindos a mais um vídeo. Estamos em semana de Halloween, recebi alguns pedidos de indicação de livros temáticos. Sei que já estamos na semana, né? Talvez alguns desses livros aqui não sejam tão curtos assim para você ler justamente nessa semana, mas para que gostamos de assuntos temáticos, vocês já podem pegar a indicação para o próximo Halloween, para ler no próximo mês, para ler no ano que vem, enfim. Sempre há tempo para ler estes livros aqui. Vou recomendar para vocês livros que eu li, gostei muito. E no final desse vídeo também vou deixar algumas indicações aí de livros que eu quero muito ler, que estão no meu radar. E aí, quem sabe, vocês podem pegar alguma indicação nesse sentido também. Esse não é um tipo de livro que eu leia com alguma frequência por aqui. Vocês não têm o costume de ver horror, mistério, terror, enfim. Eu não gosto muito desse tipo de livro, mas isso vai até chancelar o fato de que as minhas indicações aqui serão livros que de fato eu gostei muito e que eu quero indicar para que vocês leiam. Acho legal até a gente fazer uma distinção aqui, né, entre horror, terror e mistério, para trazer aí uma informação para vocês, trazer uma curiosidade. Pelo menos no meio literário, algumas pesquisas que eu fiz direcionaram mais ou menos para esse sentido. Mistério, obviamente, né, aquilo que não está às claras, aquilo que a gente não consegue identificar exatamente o que é. E o horror e o terror costumam trazer mais dúvida aí. Geralmente o horror está mais relacionado àquilo que choca diretamente. Então, uma imagem, algo mais palpável, até mais visual, mais direto, digamos, enquanto que o terror costuma ser relacionado àquilo que é mais psicológico, aquilo que você não vê exatamente do que se trata. Então, talvez fique até mais alinhado ao medo em si. O medo costuma ser daquilo que a gente desconhece. E é um tipo de literatura que aí me atrai mais, porque o que eu mais gosto nesse tipo de livro, nesse tipo de história, é quando a gente fica no limiar entre o sobrenatural e o verdadeiro. A gente não sabe se aquilo foi algo psicológico da cabeça do personagem, ou se de fato tem um fantasma, de fato aconteceu uma coisa ali que nós não temos uma explicação científica. Então eu gosto muito dos livros que brincam com essa informação. Vocês vão ver que o que eu mais gosto de ler está mais alinhado a esse tipo de situação. Eu sou bem medrosa, não assisto filmes de terror. Então, caso você também seja medroso, fica aí uma ótima lista. E caso você não seja, fique aí até o final para você identificar se você já leu todos esses clássicos e alguns contemporâneos também que eu vou mencionar. Bom, eu vou começar essa indicação com um livro que você facilmente lê até o Halloween, que é O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Esse é exatamente o tipo de livro que eu comentei aqui, que eu gosto por brincar com esse limiar entre o que é real e o que é sobrenatural. E é um livro que fala sobre assuntos universais, sobre temas que você encontra em várias outras literaturas, mesmo aquelas que não tratam sobre esses assuntos sombrios, sobre esses mistérios. Aqui a gente tem um subtítulo que vai mencionar os dois personagens dessa obra, os personagens principais, o estranho caso do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. Então nós temos duas figuras aqui que são um pouco estranhas, um médico que é famoso ali na região, bem conceituado, e um criminoso que começa a surgir em situações esquisitas, alguns assassinatos começam a ser atribuídos a esse homem, só que esse homem parece estar escondido na casa do Dr. Jekyll. Então as coisas começam a ficar meio esquisitas e a escrita do Stevenson é muito boa, tem essa ideia de, até uma história meio de detetive aí da Inglaterra, do final do século XIX, as descrições são meio sombrias, assim, é um livro que eu gosto demais, tem resenha até no canal, inclusive num mês do horror aí que eu fiz essa leitura e trouxe para vocês a resenha. É um livro muito curtinho e que vale muito a leitura, e o estereótipo aqui do Médico e o Monstro, que é o título dado aqui a essa obra, pelo menos nas nossas traduções, é um estereótipo que vai ser replicado em muitas outras obras, inclusive na cultura pop, enfim. Vocês vão ver que tem muita coisa aqui nessa lista que tá na cultura pop e que a gente acaba descobrindo depois que veio de um grande clássico da literatura, né? Agora eu quero recomendar para vocês algumas antologias de contos. Eu também não sou uma grande leitora de contos. Vocês estão vendo aí que eu tenho indicações, mas não tenho muitas também, justamente por não ser muito a minha área, né? Mas fiquem aí que vale a pena. Eu tenho 3 antologias de contos aqui que tratam justamente desse tema e que eu gosto bastante. Essa daqui é A Medo Imortal, que é uma edição que sai pela Dark Side de contos de literatura brasileira. Então aqui atrás vocês podem até ver quais são os escritores que aparecem aqui. E
Provavelmente todo mundo já ouviu falar dos contos do Machado de Assis, né, que tem essa temática. Eu tenho, inclusive, uma resenha para um livro chamado Assombrações do Cosme Velho, que é uma coletânea de contos nesse estilo. E lá tem um conto que eu amo e eu não achei nenhuma outra coletânea ainda, que é o Capitão Mendonça. Já fica aí a recomendação para vocês. Então aqui a gente tem Machado de Assis, Álvares de Azevedo, Bernardo Guimarães, Coelho Neto, Júlia Lopes de Almeida, inclusive tem aqui, ó, mostrar o sumário pra vocês. Eu já li alguns contos dessa coletânea e são bem bons. E é uma coisa que a gente acaba deixando um pouco de lado, né, achando que não tem tanto desse tipo de literatura na nossa literatura brasileira, e tem sim, fora aqui. Essa edição é primorosa, né? É bem bonita e traz aí esses grandes nomes da literatura brasileira, então gosto bastante aí dessa coletânea. Outra coletânea que eu acho que é bem conhecida aqui no meio literário, mas que vale realmente a pena ter, é o Contos de Horror do século XIX, que são contos selecionados pelo Alberto Mangel, que ele sempre deixa um comentário, inclusive ali no início. Tem aqui acho que é mais uma novela, né, do Henry James, que é A Volta do Parafuso, que inclusive é um texto que eu quero muito ler, eu ainda não li, tem aqui nessa coletânea, já fica aí o aviso. Mas enfim, os contos que tem aqui são, obviamente, muito bem selecionados, já que foi Alberto Mangel. Eu li um aqui, o primeiro, né, é A Mão do Macaco, que é um conto sensacional e bem assustador mesmo. Tem um conto de vampiro, do Alexei Tolstói, da família Tolstói. Enfim, são vários contos aqui que valem bastante a pena mesmo, são grandes clássicos, né. E é um livro bem robusto, né? Então você tem aí um bom material para ler durante bastante tempo desse mês do horror. E a outra coletânea que eu tenho para vocês, não poderia faltar, Edgar Allan Poe, que eu tenho aqui esses contos do grotesco e do arabesco. Saiu pelo Clube de Literatura Clássica e é uma coletânea bem conhecida mesmo, né, do Poe. Eu tenho um livro dele aqui também com outros contos e com O Corvo, que é provavelmente o poema mais famoso do Poe. Aqui o sumário para vocês verem. Aqui tem um conto que é o Berenice, que me arrepia até hoje. É um conto que tem a ver com dentes em cemitério, enfim, um negócio bem tenebroso. Mas enfim, essa também é uma ótima coletânea. Tem aí bastante notas, algumas ilustrações internas do Sr. Poe, que não poderia faltar numa indicação de livros de horror e terror, não é mesmo? Mas enfim, são 3 coletâneas aí de contos que podem trazer bastante material para o seu mês do horror. Essa semana mesmo eu encerrei a minha leitura temática de outubro, que foi Drácula, do Bram Stoker. Eu tenho nessa edição aqui, que o título não fica na capa, fica aqui do lado, mas enfim. Esse é o livro que tem aí suas 300, 400 páginas, a depender da edição. Nessa minha tem 420, tem uma letra bem grandona, mas é um livro que eu acho que se eu não tivesse feito um calendário, um cronograma, eu teria lido em um final de semana, porque não dá vontade de largar. Essa é uma história muito bem escrita pelo Bram Stoker. O final aí tem as suas controvérsias, eu quero fazer um vídeo pra vocês falando um pouco sobre a minha experiência com Drácula aqui, pra trazer mais detalhes também, né, mas enfim, provavelmente a história mais famosa de vampiro que existe e responsável por muitos das características, das descrições de vampiro que tem no cinema, que tem na cultura pop. Foi um livro extremamente adaptado para o cinema, tem muitas adaptações de Drácula no cinema, então acaba sendo algo que a gente também já ouviu falar, sabe o nome do Drácula. Eu acho que a primeira vez que eu vi essa figura foi na Turma da Mônica, no Maurício de Souza. Mas enfim, vale muito a pena você pegar esse livro e ler assim numa sentada, sabe? Não num dia só, mas é um livro muito tranquilo de você ler em poucos dias e vai ser uma experiência imersiva, assim. Aqui tem algumas cenas meio tenebrosas até, enfim, assassinatos sendo mencionados, e tem toda essa ideia sobrenatural aqui, é algo realmente sobrenatural que aparece, né? Mas, enfim, eu gostei bastante da experiência num geral e recomendo também a leitura de Drácula. Dá tempo ainda de ler até o Halloween. Voltando para a literatura brasileira, outro livro que parece mais longo, mas você também lê sem largar por conta da curiosidade que essa história toda sem pé nem cabeça te deixa, é Crônica da Casa Assassinada. É engraçado até porque aqui nós temos 2 livros epistolares, então a gente tem acesso a diários, cartas. Aqui a gente tem um romance epistolar muito bem feito, quase perfeito, pelo menos no quesito forma. E aqui a gente tem algumas falhas de forma, eu também tenho um vídeo sobre esse livro aqui. Mas a questão é que aqui a gente tem um que a gente pode chamar de horror realista, porque são coisas horrorosas que acontecem nessa casa no interior de Minas Gerais
relacionadas a uma família que era bem abastada, uma família tradicional ali da região, mas que, enfim, são crimes reais, né? Para começo de conversa, a gente tem ali no início do livro uma história de possível relacionamento de filho com mãe. Enfim, começa por aí. Então precisa ter um pouco de estômago para seguir na leitura desse livro. Ele é meio sensacionalista até. Tem quem não goste, mas ele é um livro importante da literatura brasileira do século XX. Acho que não dá para negar essa importância, mas é um livro que requer estômago. Acho que combina muito bem com toda essa ideia do Halloween, apesar de não ter essa ideia tão sobrenatural, fantasmas, espíritos, enfim. Acaba que é uma casa meio assombrada pela vida real, digamos. Então pode ser uma leitura interessante aí para vocês no Halloween também. Falando de clássicos dos clássicos, tem duas tragédias shakespearianas que são bem fantasmagóricas. Estou falando de Hamlet, que aí nós temos realmente um fantasma, talvez um dos fantasmas mais famosos da literatura, que é o pai do Hamlet, que vai aparecer aqui conversar com ele. E nós temos também Macbeth, que tá para sair pela Penguin, tô doida já por essa edição. E são duas tragédias, bem tragédias mesmo, com peso, com assassinato, com crime, com reflexão, claro, né, e com toda a profundidade que a gente tem em Shakespeare. Então, caso você não goste muito dessa ideia do horror, do sobrenatural, nesse sentido mais escrachado, a gente pode dizer, mais violento, enfim, talvez seja uma boa pegar uma dessas tragédias de Shakespeare, ou até tragédias gregas, né, que tem tanto horror aí pelas pessoas, mas também tem aí uns toques de sobrenatural. A própria Tempestade do Shakespeare também tem bastante do sobrenatural, mas aí eu acho que não se encaixa tanto nessa semana do Halloween. Agora, Macbeth, eu acho que Macbeth até combina mais do que Hamlet, mas enfim, Hamlet tem esse grande fantasma da literatura. Talvez você não consiga ler ainda essa semana, mas eu não poderia deixar de lado, nesse vídeo, Frankenstein, de Mary Shelley, afinal, né, um grande clássico da literatura de horror, terror e mistério, e também é um livro bem fluido, bem gostoso de ler, bem tranquilo de ler, apesar de toda essa atmosfera, né, meio macabra, e toda essa ideia da ficção científica trazida aqui pela Mary Shelley. Livro do início do século XIX, então é bem surpreendente ver o que a Mary Shelley fez. Ela era muito nova quando escreveu essa história e é uma história bem impactante e que tem muita coisa pra gente refletir sobre solidão, sobre os limites da ciência, sobre os limites do homem, né? Enfim, é um livro que, se você não conseguir ler essa semana, por favor, leia em algum momento da sua vida, porque vale muito a pena. Eu gosto bastante de Frankenstein. Tô precisando, inclusive, fazer uma releitura desse livro, porque faz bastante tempo, eu acho que também foi uma resenha que eu fiz aí para Mês do Horror, lá no início do canal, deve fazer uns 3 anos talvez, e é um livro muitíssimo bom. Vai ter uma nova adaptação, né, eu acho que até já tá passando no cinema e parece bem boa aí essa adaptação, pelo trailer, um negócio bem sombrio, bem assustador também. Apesar de que aqui a gente não tem algo muito gráfico, eu acho que o Drácula é um livro mais gráfico nesse sentido do que Frankenstein, mas aqui a gente tem uma profundidade um pouco mais filosófica. Então, caso você seja aí desse tipo de livro, Frankenstein é uma ótima pedida para essa semana e para qualquer momento aí da sua vida também. Vou mencionar agora 2 livros contemporâneos que eu li e gostei bastante, e talvez aí seja uma boa pedida para vocês. Eu já não tenho mais as edições físicas aqui, porque eu passei pra frente. São 2 obras que eu provavelmente não vou reler na minha vida, mas que valem muito esse primeiro encontro, digamos, né? Quem sabe você goste ainda mais do que eu e fique com vontade de reler no futuro. A Paciente Silenciosa é um thriller, né? Então a gente vai mais pro mistério, essa ideia de desvendar um crime. E eu também tenho resenha para ele aqui no canal. Foi um livro contemporâneo que me chamou a atenção por seus aspectos clássicos, então tem algumas questões ali de literatura grega, especialmente uma tragédia grega, Alceste. Talvez eu até poderia colocar aqui a História Secreta da Dona Tartt, que é outro livro que dá vontade de ler assim, sem largar, pelo menos a primeira parte, que é muito boa. Tem resenha aqui no canal, inclusive, se interessar a vocês. Mas eu acho que pra essa pegada mais da semana do Halloween, a Paciente Silenciosa cabe melhor. E já pra quem é do terror mesmo, não tem receio de sentir medo, gosta daquela coisa bem tenebrosa mesmo, eu recomendo O Exorcista, do William Peter Blatty. E aí todo mundo já deve ter ouvido falar do filme O Exorcista, né, que provavelmente é um dos filmes aí
mais favoritados pelas pessoas que gostam desse gênero, mas o livro é muito bom. É assustador, sim, eu li em 2 dias, assim, do tanto que eu queria largar essa história. Eu falei pra vocês, né, que eu sou bem medrosa. Mas enfim, a ideia central do livro também é esse limiar entre o sobrenatural e o real. E eu já falei, né, pra vocês, que é o que mais me interessa nesse tipo de literatura. Então eu recomendo, sim, a leitura desse livro. Também tem resenha aqui no canal, inclusive. Agora, para falar para vocês de alguns livros que eu ainda não li e que eu queria muito ler, eu tenho esse box aqui, que é de criaturas grotescas, da Trinca Literária, e são 3 livros, né, que trazem 4 histórias, na verdade, e que eu quero muito ler, e eu acho que combina, obviamente, né, com Halloween, criaturas grotescas. Pra que melhor, né? Então a gente tem aqui A Ilha do Dr. Moreau, do H.G. Wells, é uma história bem famosa de ficção científica também. Aqui a gente tem 2 histórias, né, que eu falei pra vocês que são 4 em 3 livros. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, do Washington Irving, que é um clássico americano, né, que o título e a capa são bem sugestivos aqui. E aqui a gente também tem Carmilla, do Sheridan de Lafanu, acho que é assim que fala. E essa é uma história também de vampiro. Eu acho que eu até vou ler essa semana aí, se eu conseguir fazer mais uma leitura temática de Halloween, porque vai ser complementar a minha leitura de Drácula. E aqui a gente tem A Joia das 7 Estrelas, justamente do Bram Stoker, né, o escritor aí de Drácula. E essa história aqui se passa no Egito Antigo, também tem uma ideia bem interessante. Outra história que eu quero muito ler é O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux, que eu acho que é um classicão, né, e inspirou nada menos do que o musical mais famoso do mundo. E o próprio título já é bem sugestivo em relação à existência de um fantasma. E o começo do livro, assim, é de trazer essa ideia do fantasma existir de fato nas óperas de Paris. Então parece muito interessante, eu quero muito fazer essa leitura. E como eu já tinha falado, né, já tinha antecipado, outra história que me interessa bastante é a outra Volta do Parafuso, ou A Volta do Parafuso, que é do Henry James. E eu até já tenho aqui na estante, né, esperando, tô enrolando pra ler. Mas fica a indicação também, caso vocês queiram algo mais fantasmagórico, mais do suspense, que não seja tão assustador assim. Pelo que eu vi, também é uma história aí que é mais fantasmagórica, mas não é muito gráfica, não é muito de terror mesmo, sabe? Enfim, essas são as minhas indicações para vocês de Halloween, tanto de livros que eu li, gostei muito, como também de alguns que estão aqui na minha mira. Comentem se vocês já leram algum desses livros aqui, se vocês gostaram, se vocês gostam muito mais do que eu desse tipo de literatura, deixem as suas indicações também. Eu acho legal de trazer aqui, porque apesar de eu não ser uma grande fã, tem livros que acabam não podendo sair do nosso repertório, né? A gente não pode morrer sem ler alguns desses livros, especialmente esses que eu indiquei pra vocês. Eu acho que valem muito a pena, valem o medo, caso vocês também sejam medrosos, e vale a experiência, vale o conhecimento, caso vocês já sejam acostumados com esse tipo de literatura. Enfim, espero que tenham gostado aí dessa lista de indicações. Comentem, como eu falei, inscrevam-se no canal, porque isso me ajuda bastante, e até o próximo vídeo.